Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó 29, do versículo 11 ao 25. Jó 29, do 11 ao 25, diz o seguinte: Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também um órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e essa me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho, e guardavam em silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que planteiam. O tema da nossa mensagem hoje é Jesus transforma, e o título é Compaixão e Graça, um princípio daquele que já foi transformado e quer ser instrumento de transformação. Irmãos, como vocês já têm ouvido, temos falado muito sobre PGM, pequenos grupos multiplicadores. Essa é uma das vertentes da visão da igreja multiplicadora. A outra vertente é relacionamento discipulador. A igreja multiplicadora é uma visão baseada em princípios bíblicos que busca multiplicar discípulos e igrejas. A visão não é um modelo de igreja tão somente, mas sim uma visão de multiplicação intencional que pode ser aplicada tanto a igrejas já estabelecidas como a trabalhos novos trabalhos. Os 5 princípios da igreja multiplicadora são a oração, a evangelização intencional ou discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Desses 5 princípios, eu quero destacar a visão da compaixão, o princípio da compaixão e graça. O princípio da compaixão e graça tem tudo a ver com o tipo de relacionamento que devemos ter e precisamos ter uns com os outros, mas não um relacionamento de nos encontrarmos de vez em quando na igreja ou de mandar mensagem via redes sociais. O princípio da compaixão e graça vai muito além disso. Nós lemos um texto contido no livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros menos lidos em sua inteireza e menos pregados nos púlpitos. Segundo Renato Gusso, que é professor da Fabapar, a razão disso é a mistura da má incompreensão de seu estilo poético, somado à sua parte interior, ser um debate quase que interminável entre Jó e seus amigos. E eu tenho constatado isso, pois estou exatamente neste momento lendo o livro de Jó, numa empreitada que eu tenho feito de ler a Bíblia de forma completa. Durante a leitura desse livro, eu me deparei com um texto que lemos, que acabamos de ler, o qual trata da saudade de Jó, que Jó sente, de quando ele podia abençoar a vida do próximo. E eu gostaria que você compreendesse isso em alguns tópicos a seguir. No primeiro tópico, eu destaquei a questão de sermos instrumentos da graça e instrumentos de graça e transformação através do que somos. E como subtópico A, as palavras de Jó eram como graça aos que o ouviam. Isso está lá no versículo 11, na parte A, que diz: ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Ou seja, muitas são as pessoas que vivem murmurando e reclamando da vida, não é mesmo? Outras só falam absurdos e outras ainda daquilo que não dá para se ouvir. Muitas pessoas falam coisas que você precisa tapar os ouvidos. O texto diz que os que ouviam as palavras de Jó declaravam que ele era um homem feliz, pois com certeza trazia graça
ou que edificavam os que o ouviam. Uma aplicação: o que você fala em casa, no trabalho, na faculdade, enfim, diante das pessoas, faz com que as pessoas se alegrem, não no sentido de piada, mas de aprendizado, de alegria e de dar ânimo? As suas palavras trazem ânimo? As suas palavras trazem algum aprendizado? Se você quer ser instrumento de transformação em seus relacionamentos, precisa ser um emissor de graça aos que te ouvem. Não no sentido de ser engraçado, ou no caso stand-up, né? Mas no sentido de trazer bênção àqueles que te ouvem. E como subtópico B, a vida de Jó emitia graça, pois era um espelho do que ele dizia. Está na parte B do versículo 11. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Quantas pessoas dizem uma coisa e são outra? Há alguém que diz: faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Alguém já dizia isso. Na parte B do versículo 11, as pessoas testemunham de Jó sobre o que viam nele. Suas ações refletiam o que Jó dizia. Se você quer ser instrumento de transformação, precisa ser alguém autêntico. Em 1 Tessalonicenses 2:3, nós podemos ver Paulo ressaltando a importância de vivermos uma vida sincera e autêntica, sem falsidade ou hipocrisia, em contraste com os falsos mestres. Jesus criticou fortemente a falta de autenticidade dos líderes religiosos daquela época, chamando-os de sepulcros caiados. Para aplicar a autenticidade no cotidiano, é necessário falar com sinceridade, viver segundo os princípios e demonstrar autenticidade em nossas atitudes. Cristo precisa ser a nossa referência. Você tem tido Jesus Cristo como a sua referência, como modelo de vida? Nós precisamos ser autênticos. Veja que Jó era um homem íntegro, e isso era reconhecido pelo próprio Deus. Está lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 8, quando Deus pergunta a Satanás se ele tem visto o seu servo Jó, que era um homem íntegro, que se desviava do pecado. Então Deus reconhece a integralidade de Jó como servo do Senhor. No tópico 2 desta mensagem, eu destaco: sendo instrumento de compaixão e transformação através das nossas ações. As ações de Jó mostravam sua compaixão com as pessoas. Isso é o versículo 12 até o 17. Então, as ações de Jó mostravam sua compaixão para com as pessoas. Eu não vou ler novamente, pois é um texto longo, mas podemos ver nesse trecho aqui do versículo 12 até o 17 a compaixão que Jó tinha com as pessoas que o cercavam. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, versículo 35, esse evangelista narra Jesus percorrendo todas as cidades e povoados, ensinando, pregando e curando as enfermidades. No versículo seguinte, no versículo 36 de Mateus 9, temos Jesus se compadecendo das pessoas, pois andavam aflitas, subjugadas, exaustas e sem direcionamento. Se você quer ser um instrumento de transformação, precisa também se compadecer daqueles que precisam de algo em suas vidas. Para isso, é necessário investir tempo para ser bênção na vida das pessoas e assim propagar o amor de Cristo por ela. Pergunta: você tem investido seu tempo, o tempo da sua vida, para abençoar pessoas? É necessário que nós investamos tempo da nossa vida para que as pessoas também possam ser abençoadas por nós. E B, Jó era na vida das pessoas o que elas precisavam. O pai dos necessitados, também ali a partir do versículo 15 até o 17. Temos visto alguns irmãos que têm precisado de apoio nos últimos dias. Temos orado por elas, mas temos apoiado no dia a dia também, levando e trazendo dos hospitais, sendo acompanhantes, etc. Veja que Jó era o que as pessoas precisavam: olhos do cego, pés do aleijado, pai do necessitado, e fazia tudo isso até para aquele que era desconhecido. Seja algo na vida do seu irmão, seja bênção, não somente na vida do teu irmão, mas também na vida daquele que não serve a Jesus ainda, ou até daquele que algum dia te fez algum mal. Mostra o amor de Cristo, sendo bênção na vida das pessoas. No tópico 3, destaquei: sendo instrumento de compaixão e graça, confortando as pessoas de tal forma que elas tenham saudade de você. Jó decide ser bênção
na vida das pessoas, de tal forma que as pessoas nunca se esqueçam dele. Isso está do versículo 18 até o 20. Há pessoas que sempre são lembradas quando morrem, outras não. Mas há outras das quais dizem, já foi tarde. Seja bênção na vida das pessoas, não querendo nada em troca, mas seja bênção de tal forma que as pessoas sempre se lembrem de você, tanto aqui neste mundo, quando você partir, para a eternidade. Há uma música que diz que possamos ser fiéis aos que nos seguem. Você tem sido referência de servo do Senhor? Agindo assim, você será um instrumento de transformação na vida das pessoas. B. Jó usava as palavras também para confortar as pessoas que estavam aflitas e sem direcionamento. Está do versículo 21 até o versículo 25. Há momentos em que uma palavra de conforto basta. Conversar, dar apoio moral, é o que acalenta, é o que conforta. Então, seja instrumento nisso também. Deixe o Senhor te usar. Concluindo a mensagem, somos chamados a agir com compaixão e graça na vida das pessoas. Precisamos ser bênçãos na vida delas. Nossos relacionamentos precisam ser intencionais, demonstrando o amor de Cristo. E Jó viveu tudo isso na vida dele no texto que vimos hoje. Paulo, em 1 Tessalonicenses 2, versículo 4, ele diz: pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Então, seja instrumentos nas mãos do Senhor. Seja um farol na vida das pessoas, ponte sobre as águas, como diz a música, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Seja usado da maneira que agrade o Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar. Coloque a sua vida à disposição de Deus. Haja com compaixão e graça. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Amém.